Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai falar sobre boas práticas com Web Stories. Então, continuando essa série de vídeos aí sobre Web Stories, a gente viu como criar o nosso Web Story, como validar o nosso Web Stories. Nesse vídeo a gente vai ver como funciona a questão de boas práticas, né? Algumas recomendações que o Google faz para você criar o seu Web Stories. Então, primeiramente, né, antes da gente começar o assunto, eu queria só frisar que na semana passada a gente teve o final de semana, o Dia Internacional de Tradução do WordPress, e junto com a comunidade brasileira eu fiz a tradução do plugin do Web Stories. Então, o próximo release do plugin do Web Stories pode vir aí em português. Então, aguardem para atualizações do plugin do Web Stories, aí você vai ter a chance de utilizar o plugin também em português. Então, primeiramente, né, a gente tem que entender que o Web Stories é um formato não de texto, não é um post em si, mas sim um storytelling. Então, você conta uma história. Então, o ideal é você ter a estrutura de começo, meio e fim. E também, um ponto importante é que vídeo tem um engajamento muito maior do que imagens e texto. Então, sempre que você tiver a chance de utilizar um vídeo, trabalhe com o vídeo. Então, na parte de design, a gente tem algumas recomendações. Então, primeiramente, como eu falei, o formato é um formato de storytelling. Então, você não precisa escrever uma redação em cada página. Tem uma recomendação de um limite de caracteres de 280 caracteres. Ok? Então, sempre vá direto ao assunto, ponha um pequeno bloco de texto, né, que dê um contexto sobre aquela página. Outro item importante também é não bloqueie o texto no seu conteúdo, na sua página. Não coloque elementos sobre o seu texto, né? Então sempre fique atento a isso. Também prestar atenção que esse formato é um formato para web, então a gente vai ter diferentes tamanhos de tela. Dependendo do editor visual, ele vai fazer o controle e reposicionamento desse item. Se você codar manualmente, você vai ter que ter aí uma atenção maior. Outro ponto importante também, referente a texto, evite colocar textos em imagens. Por quê? Número 1, você não vai indexar esse conteúdo que vai estar dentro da imagem, porque o Google não vai ler o texto, mas sim a caixa de texto, ela vai ser indexada, mas não o conteúdo que está dentro daquela imagem. Ele vai ler tipo o título da imagem ou alguma meta-informação sobre aquela imagem, mas não vai ler o conteúdo que está dentro daquela imagem, ok? Segundo ponto referente a textos dentro de imagens é a questão do redimensionamento. Se você trabalha com diversas telas, então você faz um texto em uma proporção, dependendo do tamanho da tela, aquela imagem vai ser redimensionada para tentar se ajustar ao tamanho da tela do usuário. Então você pode também perder aí aquela informação. Então, referente a animações, é possível adicionar animações? Sim, você pode adicionar animações por página, mas também não polua, não faça algo que crie fadiga para o usuário, ok? Então sempre use animações com moderação. Então esses itens estão organizados, né? Storytelling, design. Então agora vão ser dicas de SEO e depois a gente vai ter dicas técnicas. Então, sobre SEO, a gente já tinha falado alguns pontos aí sobre indexar imagens e texto fora da imagem, né? Isso também já é uma dica de SEO, mas o que a gente tem também é que todas as regras referente à qualidade de conteúdo para a web vai se enquadrar também no Web Stories. Então esses itens estão relacionados, né? Se o seu Web Stories está na web, muitos dos parâmetros de análise de qualidade daquele conteúdo vai ser os parâmetros que a gente tinha de SEO lá atrás em páginas normais da web. Então sempre fique atento aí, né, às suas boas práticas de SEO que você fazia nas suas páginas, você também pode aí aplicar. Então uma delas, né, manter o título curto. Então usar uma variação aí, né? Ter títulos menores que 90 caracteres e não menores que 70. Então tá entre esse range aí, né? De 70 e 90. Pode ser menor? Pode ser. Pode ser maior. O que pode acontecer é que, tipo, quando você passa do range de 90 caracteres, né? Se você deixou para o final para explicar a sua história no final do seu título, se aquele título for comprimido, ter os 3 pontinhos lá, a mensagem que você quer passar não vai ser passada completamente, né? Você só vai passar metade da mensagem e aquela mensagem não vai ter significado nenhum. Então sempre fica atento aos títulos também. Então,
a gente precisa, né, garantir que a busca encontre o seu conteúdo. Como é que a gente vai garantir isso? Primeiramente, se você trabalha com parâmetro noindex, o parâmetro noindex ele vai dizer para o mecanismo de busca não indexa esse conteúdo. Então, se você tem esse parâmetro, então você já está fora dessa listagem. Então, mas isso vai depender também de como você coda a sua página, e se você trabalha com WordPress também, isso vai depender de plugins. Se você tem o Yoast, e o Yoast também vai influenciar na parte de configuração de meta-informação do seu Web Stories. Então também é bom testar e é bom prestar atenção como os plugins de SEO interferem nesse tipo de descrição. Então fique atento a isso, né? Como o seu plugin de SEO ele vai se comportar nessa área de noindex, né? Se tem alguma lista que você precisa habilitar aí para liberar o acesso das suas páginas, então também fique atento a isso. Segundo ponto, referente a plugins e configuração, é a questão do sitemap. Você precisa também garantir que seu Web Stories está incluído no sitemap da sua aplicação. Então pode ser uma aplicação web ou uma aplicação WordPress, então veja se seu Web Stories está sendo listado no sitemap da sua aplicação, assim vai ajudar mecanismos de busca a acharem seu Web Stories. E por fim, a parte de adicionar meta-informação. Então todas aquelas práticas que a gente tinha, né? Adicionar título, descrição, dentro da tag head, a gente vai fazer também com Web Stories. Além disso, a gente pode, né, ter melhorias aí com o quê? A gente pode ter melhorias com o card do Twitter, né, informações para card do Twitter, e também inclusão da Open Graph, que vai aí trazer tanto informações para o Facebook como o LinkedIn, outras plataformas também, elas são importantes, né? Sempre bom estar atento a isso. Além disso, o que é que a gente precisa ter? A gente precisa ter a imagem de capa e a logo da nossa Web Stories. Então, na parte técnica, né, os quesitos técnicos que a gente consegue listar. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter os seguintes itens. Primeiro, a gente precisa validar o nosso Web Stories. Então, no vídeo anterior, a gente viu como fazer essa validação, né? Essa checagem. A gente não vai corrigir os problemas, mas a gente vai checar o que a gente precisa corrigir ou se tudo está ok. A gente também adicionou a questão de imagens livre de texto para capas. Como, por exemplo, né? Então a gente vai ter uma capa e a gente vai adicionar um texto em cima daquela imagem de capa. O que vai acontecer? Dependendo da plataforma que for indexar e compartilhar esse conteúdo, ela vai ler a imagem de capa e vai ler o título. E ela vai pôr aquele título dinamicamente sobre a imagem. Se você já tem um texto sobre aquela imagem, pode ser que fique algo poluído. Você tem a sua imagem com um texto embedado e você tem o título do seu story sobre aquela informação e no final você começa a poluir, né, aquela imagem de capa e você não vai ajudar aí o usuário a ter a imagem clara, né, de que se trata aquele Web Stories. Então também tenha cuidado a isso. A referente a tamanhos, né, a gente vai ter aí alguns tamanhos mínimos. Para a imagem de capa, aí o tamanho mínimo vai ser 640 pixels por 853. É uma proporção de 3:4. Já para logo, a gente tem um tamanho mínimo de 96 pixels por 96 pixels e uma proporção de 1:1. Então esses são os itens aí que eu gostaria de abordar sobre as boas práticas. Eu tinha gravado 2 vídeos, eu não sabia bem como ia ficar essa sequência, mas no próximo vídeo a gente vai ver aí 5 motivos, né, que podem ajudar o Web Stories a dar certo. Eu tinha mudado essa ordem, esse vídeo ia ficar primeiro do que esse, mas no final eu falei sobre coisas que você não deve fazer com o seu Web Stories no próximo vídeo também. Então fique atento aí a essa playlist sobre o Web Stories e deixe nos comentários se você tem alguma dúvida, e um abraço e até o próximo vídeo. Falou!